o próprio feedback poético, a comunicação mais rápida, implícita um problema de funcionalidade e de estrutura, confere ao poema um valor positivo e guia a sua própria confecção. Poesia concreta, uma responsabilidade integral perante a linguagem, realismo total contra a poesia de expressão subjetiva e hedonística, de conteúdos humanos e de valores afetivos, evidentemente. O desfecho do manifesto: criar problemas exatos e resolvê-los em termos de linguagem sensível, uma arte geral da palavra. O poema produto, objeto útil. Portanto, se anunciando como estágio mais avançado do modernismo, como a própria vanguarda, o que a gente vê é um nexo direto, um compromisso com o International Style, apesar do nome atribuído a essa corrente, concretismo, ter sido associado a movimentos artísticos anteriores ao período da Segunda Guerra Mundial. Uma boa maneira de se observar como operam essas diferenças, não apenas no debate estético, mas sobretudo na reorganização econômica, social e política do Brasil, é justamente avaliando o processo de reforma urbana no pós-guerra. A influência do Le Corbusier é reconhecida como seminal na consolidação da arquitetura e urbanismo brasileiros. O seu resultado mais notável e universalmente celebrado é Brasília. Mas é preciso reconhecer que esse projeto é a culminância de uma tendência de população das cidades e, por extensão, da sociedade brasileira, exatamente por aquele conjunto de princípios de racionalização e homogeneização articulados pelo International Style. Por toda a parte onde ele é aplicado, como padrão de modernização americanizada, os elementos constitutivos do projeto são exatamente os mesmos. Exemplos. Ele sempre implica na criação de um foco temático na forma de um grande parque urbano que fica na região mais estratégica da especulação urbana, conexo aos subúrbios refinados, para onde a população qualificada se muda. Ele possui um nexo de autopistas expressas distribuindo o trânsito por radiais planejadas que privilegiam essas áreas reurbanizadas. Ele possui um conjunto de monumentos públicos centralizados por um museu novo de arte moderna. Eventualmente, um museu de arte contemporânea. E, no melhor dos casos, como no caso do Parque Ibirapuera em São Paulo, os dois, um ao lado do outro, um de arte moderna do lado de um de arte contemporânea. E, toque final, a conexão desse conjunto diretamente com o aeroporto, consolidando a fisionomia cosmopolita e internacionalizada do novo espaço moderno, dominado pela presença dos automóveis e aviões. Assim ocorreu com a reforma urbana pioneira de Belo Horizonte, ao redor do Parque da Pampulha, do Museu de Arte Moderna e do aeroporto, conduzida por Juscelino Kubitschek, ainda nos anos 40. Assim ocorreu com a reforma urbana de São Paulo, por ocasião do 4º centenário da cidade, em 54, centralizada no Parque de Ibirapuera, e os seus dois museus de arte moderna e contemporânea, e a conexão direta com o aeroporto de Congonhas. Assim ocorreu com o Rio de Janeiro de Carlos Lacerda, a impulsão do Parque do Flamengo, dos monumentos aos heróis da guerra, o Museu de Arte Moderna e a conexão direta com o aeroporto de Santos Dumont. E, por fim, claro, Brasília, em que toda essa sintaxe urbana e arquitetônica atinge o seu paroxismo numa cidade planejada, cujo próprio plano básico tinha a forma de um avião, atribuindo uma aura quase mística à nova capital e ao presidente que a construiu. Aqui um pôster de propaganda americano. Depois da guerra total, virá uma forma de vida total. A propaganda desses novos subúrbios, desses novos condomínios cercados, protegidos, fortemente policiados, que ficam fora da área das cidades, que são conectados por autopistas e com os aeroportos. Aqui, o primeiro sistema de autopistas construído pelo governo americano no estado de Michigan. Aqui, o projeto da distribuição das rodovias expressas e dos principais aeroportos no sudeste dos Estados Unidos, mais ou menos correspondendo à região da Califórnia e do Texas, onde ficavam as principais reservas de petróleo e onde ficavam as mais importantes
empresas de alta tecnologia associadas à indústria da defesa militar americana. E vocês podem ver os pontinhos pretos pequenos, são os pequenos aeroportos locais, os pontinhos maiores são os aeroportos regionais e os pontos maiores são os aeroportos internacionais. A perfeita conexão entre o local e o mundial através do sistema carro e avião. Aqui uma imagem de como o novo sistema de urbanização se baseia naquela ideia da grade de circuito integrado, com uma rede, uma trama, uma malha perfeitamente articulada em retícula, o que propicia uma perfeita matematização do espaço, portanto, uma redução, uma vez mais, das diferenças topológicas em função de um máximo controle espacial e máxima gestão das possibilidades de ocupação. Isso parece ser Estados Unidos, ou parece ser Europa, pode parecer até América Latina, mas não é nada disso. Isso é o norte da África, a reurbanização de Casablanca. Aqui um resultado visual, formando essas colmeias na forma de conjuntos habitacionais, baseados nessa presença maciça de concreto, de cimento, numa área de tremenda insolação como é o norte da África. Vocês imaginam que delícia ficar dentro dessa casa. Aqui o padrão por excelência, o ícone por excelência do International Site, que é o conjunto da ONU em Nova York. Quase toda a arquitetura moderna é uma variação em torno desses dois temas. O tema da projeção vertical e da projeção horizontal, constituindo os dois eixos de sustentação dessa nova arquitetura monumental em perfeita definição geométrica e em malha reticular. Aí, o urbanismo típico de uma das capitais petrolíferas dos Estados Unidos, a cidade de Houston, no Texas, exatamente de acordo com esse modelo. Podia ser Houston, mas podia ser também qualquer cidade do interior de São Paulo, ou mesmo áreas da própria cidade de São Paulo, ou de outras cidades da Europa, ou de outras partes do mundo, ou do Japão, porque esse modelo se implanta no mundo inteiro. Aqui, o caso brasileiro. O início desse novo urbanismo, dessa nova arquitetura, através do projeto de Brasília, pela figura carismática, moderna do presidente JK, que era o nosso JK, em comparação direta com o John Fitzgerald Kennedy, o JK deles. Eles tinham deles, nós tínhamos o nosso. Ambos eram moderninhos, ambos vestiam terninhos, ambos dançavam rock and roll. Aqui a remodelação da orla do Rio de Janeiro para a criação do Parque do Flamengo. Vejam que, embora tenha surgido a área ajardinada, onde vai ser colocado o monumento aos heróis da Segunda Guerra e o Museu de Arte Moderna, o aterro foi criado sobretudo para resolver a questão viária do Rio de Janeiro e a conexão direta em via expressa com o aeroporto Santos Dumont. O jardim veio de contrabando, porque a dona Lota insistiu, mas o plano era estritamente um plano de resolução do problema viário. Uma visão do parque, de acordo com o modelo geométrico do ajardinamento. Aqui, o desenho futurista do Niemeyer para a criação do Parque Ibirapuera em São Paulo, baseado também nessa mesma linguagem estético-arquitetônica, as curvas futuristas, os espelhos d'água, os pilotis, o concreto protendido, etc. Aqui uma imagem particularmente forte. O presidente do Conselho da Fundação Bienal, que criou as Bienais de Artes em São Paulo, o homem que patrocinou a criação do Parque Ibirapuera e toda a nova reurbanização de São Paulo, o maior magnata paulista industrial, Titilo Matarazzo, assinando o estatuto da criação do Museu de Arte Moderna dentro do Parque Ibirapuera, sob a tutela do Nelson Rockefeller. Nelson Rockefeller era o diretor-presidente do maior conglomerado petrolífero dos Estados Unidos, o diretor-presidente do maior complexo financeiro, o Chase Manhattan de Nova York,
e era também membro do Departamento de Estado responsável pela política americana na América Latina durante a Guerra Fria. E, além de tudo isso, ele era o presidente e diretor do Museu de Arte Moderna de Nova York. E é ele quem estimula a criação dos museus de arte moderna em São Paulo e no Rio de Janeiro, doando parte do acervo, do seu próprio acervo e do acervo do MoMA, para criar os acervos iniciais desses dois museus. Depois ele também estimularia a criação do Museu de Arte Moderna de Buenos Aires e de Santiago. E aí a conexão, então, entre tecnologia, indústria, arte, cultura e estratégia geomilitar é mais do que nítido, mais do que transparente nessa imagem emblemática. Aqui a inauguração do pavilhão da Bienal, a primeira grande mostra, que vai ser vencida justamente por aquela estátua que é uma reconceptualização da fita de Möbius do Max Bill, da escola em 1954, no aniversário do centenário de São Paulo. Aqui um exemplo da intervenção do Niemeyer em São Paulo, esse megalito, esse bloco de concreto enfiado no coração histórico da cidade, que desde então dividiu a cidade em duas. A cidade do lado de cá, do prédio do Niemeyer, e a cidade do lado de lá do prédio do Niemeyer. Aqui uma imagem pitoresca do carrinho dos chocolates Pan, que se apresentavam com aquele foguetinho em cima, demonstrando a euforia da Era de Ouro, porque era também a era da conquista do espaço, e o carrinho é fotografado com seu foguetinho em frente ao portão monumental de abertura do Parque Ibirapuera. Todos esses ciclos, portanto, se associando uns aos outros, se somando para dar essa ideia de uma nova modernidade, que o Brasil estaria entrando numa nova era, com uma nova combinação. Aqui o pavilhão brasileiro na exposição de 1954 em Nova York, todo ele feito pelo Niemeyer e pelo Lúcio Costa também, de acordo com a arquitetura International Style, e o Brasil se tornou então uma das principais plataformas do International Style. Aqui o plano de Brasília, muito interessante a evolução de um símbolo espiritual, que é a cruz, em direção a um símbolo tecnológico, que é o avião, criando uma nova mística, que é a mística da tecnologia. Aí a arquitetura monumental de Brasília, fazendo eco à arquitetura monumental do prédio da ONU, a arquitetura monumental da Pampulha, do Rio de Janeiro, do Ibirapuera em São Paulo, etc. Até os mínimos detalhes. Isso aqui, por exemplo, é o carpete do Palácio do Planalto. Todo ele modelado em padrões geométricos abstratos, de acordo com a ideia da Mário Colonel. O monumento, o JK. E o outro lado da história. O próprio processo pelo qual esses prédios e monumentos vão ser construídos revela a sua inserção na nova compreensão tecnológica da economia internacional. Eles eram baseados em módulos estruturais de concreto protendido, compostos em moldes calculados por sistemas computacionais e montados por um maquinário complexo de guindastes e rodanas gigantescos. O que significa que uma pequena elite de engenheiros, arquitetos e técnicos controlavam todo o processo decisório da operação, restando aos trabalhadores braçais pouco mais do que carregar e despejar baldes de concreto. Carregando concreto, finalizando arestas e polindo o produto final, a atuação desse trabalho estava terminada. Ou seja, eram eliminados do processo toda a gama de trabalhadores que constituíam a guilda dos pedreiros e mestres de obras, dotados de um know-how muito secular e responsável até então por erguer casas e catedrais, desde o projeto até a conclusão, mas que agora ficavam reduzidos a meros trabalhadores braçais, chamados em Brasília pelo nome acortado de cadranos. Nesse sentido, os espaços assinalados pela Rede Fórmula